Aleluia! Aleluia! Deus seja louvado. Sim, Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Deus seja exaltado entre as nações. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Aleluia! Bom dia, Jaque. Deus te abençoe, minha filha. Tatiane, Deus te abençoe. Aleluia! Sejam bem-vindas. Eita, glória! O Senhor tem uma palavra poderosa para você. Aleluia! Deus, tu és maravilhoso. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é tremendo. Nosso Deus é fiel. Deus te abençoe, Kika. Deus te abençoe, minha filha. O Senhor te abençoe. Aleluia. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês. Aleluia. Vamos compartilhar, vamos aumentar esse número de pessoas. Vamos aguardar um pouquinho enquanto eles entram. Aleluia, porque será bom demais. A gente vai aprender hoje sobre ouvir o Espírito Santo. É tão maravilhoso poder ouvir o Espírito Santo. Deus é maravilhoso. Como é bom ouvir o Espírito Santo. Aleluia. Como é bom ouvir o Espírito Santo. A Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são guiados, são conduzidos pelo Espírito Santo. Então, se somos guiados pelo Espírito, é porque o Espírito ele tem uma parceria de amizade, de conversa conosco. Você foi meu aluno, aleluia. Em Caruaru, um abraço para Caruaru, que Deus abençoe este lugar, esta cidade de Caruaru. Deus abençoe Caruaru. Bota aí onde você mora, seu endereço, aleluia, essa cidade onde você está. Aleluia, onde essa palavra está chegando ao teu coração. Boa noite, Janaína. Deus te abençoe, minha filha. Eu quero parabenizar vocês que estão acompanhando essas lives. Eu quero dizer que eu tenho uma live pela manhã, um momento testemunho, pelo Face Marta Pessoa, todos os dias, de segunda a sexta. E agora aqui no Instagram, de 8 horas, eu também tenho esse compromisso de fidelidade com Deus e com vocês, de trazer uma palavra. Você de Arco Verde, Deus abençoe Arco Verde. Aleluia, a bênção do Senhor sobre essa cidade. Deus abençoe vocês. Então, e comecei ontem fazendo essas lives no horário da noite, né? E eu pedi ao Espírito de Deus, como é que eu começo, como é que eu vou iniciar essas lives? E ele disse, inicie falando sobre mim, me apresente para eles. Eu quero uma intimidade com eles, eu quero um relacionamento mais aprofundado com eles. Então nós estamos aqui para aprender do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo. Eu quero dizer para vocês uma coisa, o Espírito Santo é uma pessoa e ele é o meu maior amigo. Ele é meu amigo de verdade. Ontem eu falei sobre o valor de um amigo. Como é bom ter um amigo. E o Espírito Santo é o nosso amigo. E um grande amigo. É o amigo que não nos deixa só. Em momentos de alegria ele não nos deixa. No momento de angústia ele não nos deixa. A Bíblia diz que o amigo, ele é mais chegado que um irmão. Na angústia ele se transforma no irmão. E esse amigo, com certeza, é o Espírito Santo. Aleluia. Então, eu quero ler para vocês, no livro de Romanos, no capítulo 8, alguns versículos sobre o Espírito Santo. No verso 6, a Bíblia diz que o Espírito Santo porque o penhor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que nós somos um ser espiritual. O que é ser um ser espiritual? A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. No capítulo 1 de Gênesis, ali mostra um pensamento de Deus, uma programação de Deus. No capítulo 2, o Pai foi executar a sua programação. Então, quando Deus falou no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, 27, ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Ele estava fazendo uma programação interior. Aquela fala dele estava mostrando um pensamento alto dele, que ele estava preparando o homem interior dentro dele, aonde o homem estava antes de nascer, dentro de Deus. Nós estávamos dentro de Deus. Nós nascemos dele para ele, assim como os peixinhos nasceram da água para a água. Se tirar o peixinho dentro da água, ele morre. Porque a naturalidade dele, a vida dele, a essência do peixinho é água. E nós, a nossa essência é Deus. E Deus diz, façamos o homem segundo a nossa imagem. Ele estava falando com ele mesmo. Ele estava falando com a Trindade. Ele estava dizendo, vamos fazer este homem. E na imaginação dele, ele criou a imagem dele. E essa imagem é o nosso espírito. Nós somos um ser espiritual, por isso que somos eternos. Agora, depois que ele criou o homem dentro dele, que já estava tudo pronto dentro dele, ele imaginou um corpo para esse homem andar. E ele fez um boneco de barro. E ele trabalhou o corpo de Adão pelas mãos dele. Depois que aquele boneco estava pronto, todas os órgãos internos e externos, toda parte do homem interno estava tudo pronto de barro, cérebro de barro. Então ele soprou dentro do homem, o espírito do homem que estava dentro de Deus, Deus soprou dentro do homem. O espírito do homem estava dentro de Deus. E saiu para dentro do homem pelo sopro de Deus. Curitiba, Deus abençoe. Niriane de Curitiba, Lucas, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Faça resplandecer o rosto dele sobre sua vida, tá certo? Eliette, Deus te abençoe. Todos vocês que estão aqui comigo, é um prazer enorme. Obrigada por ter escolhido essa live. Obrigada porque escolheu estar junto comigo nesse momento tão maravilhoso, aprendendo do Espírito Santo, todos vocês. Então, Deus soprou, Deus tirou de dentro dele, o homem que estava dentro dele, e soprou nas narinas daquele boneco de barro. E aquele boneco de barro, quando recebeu a parte espiritual, então ele recebeu a vida. Então, Deus criou o corpo e Deus criou o espírito. Amém? A alma foi um choque térmico. Então apareceu a inteligência, a capacidade, o raciocínio. E dali ele saiu selecionando a alma e dividiu ela em vontade, em pensamentos, em decisões. Algo fantástico, maravilhoso a criação do homem. Mas o homem é um ser espiritual. Então, quando o homem pecou, o espírito dele desligou-se de Deus. Morte é desligamento. Amém? Então, quando o Senhor falou, se você comer da árvore que é proibida, você vai morrer. E na hora que eles comeram daquela árvore, aquele fruto proibido, então houve uma desconectação do homem com Deus. Então, antes do homem pecar, o relacionamento de Deus era no espírito do homem. E o espírito do homem fazia o governo. Ele trazia aquelas informações do seu líder Deus para a mente do homem, para a mente humana, e automaticamente a mente refletia no corpo. Então o homem tinha a saúde divina, porque o espírito do homem estava ligado em Deus, os olhos dele estavam abertos para Deus, eles podiam ver Deus no seu espírito e ele podia ver a terra e a natureza com seus olhos físicos. Então havia um relacionamento muito lindo. E Deus falava para Adão, conversava com Adão. Deus vinha todas as tardes conversar com Adão. Olha, Deus quer amizade contigo, Patrícia. Deus quer amizade contigo, Alda, Paula. Deus quer amizade com você. Amém. Deus quer amizade conosco. Deus não nos fez, jogou, como alguns dizem. Deus criou como quem cria batata. Que conversa é essa? Deus criou algo sublime para ele. Deus criou o homem para ele.
Amém? A sua imagem, a sua semelhança. Então, quando o homem pecou, desconectou e foi se afastando, perdendo a essência. O espírito, nosso espírito é muito inteligente. A Bíblia diz que o homem, o espírito do homem, sabe tudo sobre o homem. Você sabia, TL, que o seu espírito, não é o espírito de Deus, é o seu espírito, sabe tudo sobre você? Nós não somos um segredo para nós mesmos. A nossa mente não sabe. A nossa inteligência humana não sabe. Até escutar o seu espírito. Mas o nosso espírito sabe tudo sobre nós. Sabe quanto tempo é para passar aqui na Terra. Sabe o que vai dar certo e o que não vai. Olha, muitas vezes nós somos guiados pelo nosso próprio espírito. Porque ele é um espírito inteligente, que é a semelhança de Deus. O problema da humanidade é que eles vivem alma e corpo. E na alma e corpo ele tem que adquirir o conhecimento natural. E assim não se escuta o Espírito Santo. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele trouxe de volta a vida, conectou o homem de volta com Deus. Vocês estão entendendo? Está muito complicado para vocês. Quando Jesus morreu, Adão morreu porque pecou. Jesus morreu porque não pecou. Mas ele recebeu o nosso pecado, ele ficou no nosso lugar para que nós pudéssemos receber a sua vida. E agora a vida que vive em nós, no nosso espírito, é a vida de Deus. Então, no nosso espírito, nós temos a mesma qualidade de vida de Deus, porque recebemos a vida de Jesus. Entregamos aquela morte, aquela vida de morte, de pecado, de maldição, para Jesus. E recebemos a vida de Jesus. Jesus pegou a nossa vida de maldição, cravou no Calvário e ressuscitou e nos deu a vida dele. Agora, o Espírito mora dentro de nós. Amém? O Espírito Santo, ele mora em parceria do nosso Espírito. Dentro desse corpo, tem dois Espíritos. Tem o Espírito humano, o seu Espírito, a sua essência, a sua pessoa. E tem o Espírito Santo, que vem fazer morada dentro de nós. O Espírito de Deus, esse amigo maravilhoso, ele mora dentro de nós. A casa dele somos nós. E ele fala no nosso espírito. Ele fala no nosso espírito. E o nosso espírito fala com a nossa mente. Deixa eu dizer de novo, não esquece isso. O Espírito de Deus que mora conosco, ele se comunica, testifica, está escrito aqui, ó, no capítulo 8 de Romanos, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus que mora dentro de mim, na mesma localidade onde mora o meu espírito. O Espírito de Deus e o meu espírito mora no mesmo local, dentro desse corpo. Dentro desse corpo. Amém? Nós somos templos, morada do Espírito Santo. Vocês estão aqui comigo? Então, o Espírito de Deus, ele fala linguagem espiritual. A nossa mente não entende a linguagem espiritual. O Espírito de Deus fala a linguagem espiritual. Porém, a nossa mente, eu estou repetindo para você não esquecer, a nossa mente não compreende a linguagem espiritual. Então, o que é que acontece? O nosso espírito, ele comunica para a nossa mente as palavras que o Espírito Santo falou para ele, como direção para nossas vidas. Então, como é que se escuta a voz do Espírito Santo? É a pergunta. É o assunto da noite. O que eu faço para escutar o Espírito Santo? Tem pessoas que perguntam para mim, pastor, eu nunca ouvi o Espírito Santo falar. Eu não sei se sou eu que estou falando, sou eu que estou pensando, ou é o Espírito Santo que está falando. A senhora podia me explicar como é que o Espírito Santo fala? Eu explico para você agora. Deixa eu lhe dizer, o Espírito Santo fala com o teu espírito. E o teu espírito fala para a tua mente. Por isso que quando tua mente escuta, ela entende, ela pensa que é ela falando com ela mesma. Ela não compreende que é o Espírito Santo, porque a voz é a sua. Mas a inteligência do som vem dele.
O Espírito Santo, ele fala segundo a Bíblia. O Espírito Santo não vai dizer a você, mulher que está enciumada, que o seu marido está com uma mulher. Sabe por que ele não vai dizer? Porque você não tem estrutura para saber. E você vai fazer uma confusão tremenda. Então, para evitar que a tua casa tenha confusão, ele não vai dizer. E a pessoa diz, Deus me disse, foi Deus que me disse. Foi não, foi um pressentimento humano. Como alma, nós somos inteligentes também. Então, toda mulher conhece seu marido, todo marido conhece sua mulher. Então, algumas coisas que eles fazem, deixa a entender que tem alguma coisa errada no ar. Mas isso não é o Espírito Santo. Porque como que o Espírito Santo vai dizer uma coisa para ter confusão na casa? Não. O Espírito Santo, ele trabalha em paz e amor. Ele fala uma linguagem simples, compreensível, porém profunda. Como que eu vou saber que é o Espírito Santo quando eu escuto a minha própria voz na minha mente? Deixa eu te dizer. É uma frase simples, que ele é um espírito simples, porém muito inteligente, que você nunca tinha pensado daquela forma. E você vai pensar, a sua mente vai pensar, por que eu não tinha visto isso dessa maneira? Rapaz, por que eu não tinha visto isso? Sabe, é como você acordar, é como você clarear, uma luz acende. E você percebe. Você compreende. Por exemplo, eu estou dormindo. De repente eu me acordo com o Espírito Santo pregando para meu espírito. E meu espírito transportando para a minha mente. Então eu fico escutando de olho fechado, bem quietinha. E fico escutando. E a ministração que ele está ministrando, eu nunca ouvi em lugar nenhum. Eu nunca tinha visto daquela forma. É uma ministração simples. Vocês percebem que a minha ministração é simples? Porque eu tento repetir o que ele me disse. Eu tento passar para vocês o que ele me disse. Às vezes eu encontro, quando eu vou escutar alguns pregadores, eu escuto pregadores de renome que diz frases que ele já tinha me dito fazia tempo. Às vezes, quando eu vou pregar, pessoas pensam até que eu ouvi aquela frase, porque o mesmo Espírito que está comigo está naquele pregador. E falou para aquele pregador e falou para mim. Você entende? Então, ele traz uma luz, ele traz uma ideia diferenciada. Agora, a ideia que ele traz pode ser uma ideia de riqueza. Pode ser uma ideia de riqueza. Ou pode ser uma ideia de salvar teu casamento. Ou pode ser uma forma de você se alimentar. É uma das maneiras principais dele falar, não é a única. Mas é uma das maneiras principais do Espírito falar. Ele fala conosco a nossa linguagem. Ele fala conosco a nossa linguagem. Ele conversa conosco a nossa linguagem. Então, ele está testificando no nosso espírito que somos filhos, que somos guiados. Porque os filhos, eles são guiados pelo Espírito Santo. Vocês estão comigo? A outra forma do Espírito falar é trazendo entendimento quando você lê a Bíblia. Quando você começa a ler a Bíblia, se dê a leitura da Bíblia. Comece a ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a receita da vitória que o Espírito tem para a tua vida. Então, quando você começa a ler a Bíblia, parece que aquelas palavras pulam. Essa semana eu estava na live do Face, pela manhã, do Momento do Testemunho, e ele começou a pregar para mim o Salmo 27. E ele disse, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a fortaleza. Aquele se tornou tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que quase não cabia na Bíblia aberta. Era enorme o que eu vi. Eu disse, Senhor, você está sendo representado com tanto poder, com tanta soberania, com tanta força, com tanta inteligência por uma vogal. Uma vogal. O Senhor é. Quando ele falou, o Senhor
é estrondor dentro de mim. Eu digo, meu Deus, tu é, meu Deus, tu é. O Senhor é a minha luz. Se eu tenho uma luz, Ele é a minha luz, Ele não é a luz de todo mundo, não está escrito, Ele é a vossa luz, Ele é a sua luz. É pessoal o relacionamento da iluminação. O Senhor é a tua luz, Tatiane. Você, a partir de hoje, vai andar iluminada. Porque você descobriu agora que o Senhor é a sua luz. O Senhor é a sua salvação, Sonali. Ele é a sua salvação. É a sua salvação. Sua. É a sua salvação, Fátima. A sua salvação. É a sua fortaleza. A fortaleza da sua vida. Como foi que eu ouvi o Espírito Santo lendo o Salmo 27? Sabe, eu já tinha lido o Salmo 27, eu não sei nem contar as vezes que eu já tinha lido o Salmo 27. Licença. Mas eu nunca tinha entendido, sido iluminado da forma que foi. Então agora, eu digo, o Senhor é. Ele é. Ele é. Aleluia. Ele é a minha luz. Eu vou andar iluminada. Eu tenho um farol. Um resplendor. Hebreus diz, Ele é o resplendor da glória. E Ele é, o resplendor da glória é a minha luz. Iluminação. O Espírito falou comigo, mostrou, apontou, sinalizou. Ele é a sua luz. Ele é a sua fortaleza. De quem você vai temer se Ele é a tua fortaleza? Como é que o Espírito Santo fala? Luciene, está falando agora para você. De quem você vai temer? Ele é a sua fortaleza. Verônica, ainda que o exército se acampe contra você, não se atemorizará o teu coração. Você não precisa ter medo. Porque o leão da tribo de Judá está do teu lado. Ele anda cheio de anjos. Anjos poderosos, anjos guerreiros. Aleluia! Para guerrear a tua luta, para destruir essa minúscula dificuldade que se levantou no teu caminho. Quem é o homem que pode te enfrentar? Quem é o inferno que pode com o vencedor? Aleluia! Iluminação do Espírito Santo. Ele fala conosco através da sua palavra. Ele fala conosco através da natureza. A Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele fala. Aleluia. Ele é um Deus lindo. Olha, se andarmos em parceria com o Espírito Santo, não vamos ter problema nenhum, não vamos considerar as dificuldades. Nada vai te faltar. Nada. Porque é a segurança. Sabe aquele momento que você está sem saber por onde você vai passar e de repente ele diz, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não sabe o que foi que ele falou? Algo tá dizendo que tá tudo bem. Tem gente que diz uma coisa, tá dizendo não é uma coisa não, é uma pessoa linda, maravilhosa, amigo, conselheiro, companheiro, carinhoso. Pense no Espírito Santo carinhoso. Pense no Espírito Santo bondoso. Olha, gente, ele é o meu melhor amigo. Ele é tudo que eu tenho. Ele é a razão da minha vida. Ele é o porquê da minha existência. Eu faço qualquer coisa para agradá-lo, porque eu amo de verdade. Ele me leva para os braços de Jesus. Ele escuta as orações.
e Ele atende. E eu pedi a Ele hoje, eu disse, Espírito Santo, faça sinais, prodígios e maravilha na vida dessas pessoas, Pai, para que elas saibam que você está comigo. Faça sinais, prodígios e maravilha, muitos milagres na vida dos meus mantenedores, para que eles saibam que você está comigo. Mostre sua marca, mostre a sua força, mostre o seu poder, para que eles entendam que você está comigo, porque eu sei que você está. Eu sei que você está comigo. Aleluia. Quando eu estiver falando, Senhor, faça sinais. Agora mesmo que eu estou falando para vocês, coisas estão se destravando na vida de vocês. Agora mesmo que eu estou falando para vocês, pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão sendo curadas. Eu lembro que certa vez eu estava numa igreja, ministrando. Eu disse, Senhor, eu quero falar a tua palavra, e a tua palavra curar os enfermos que estão no salão. E deixa eu te dizer, tinha uma mulher que estava com um mioma, e o mioma já estava grande, e ela tinha marcado a cirurgia, e ela estava lá no último banco da igreja, e eu estava pregando lá no púlpito. E o Senhor disse, observa aquela mulher. E eu fiquei pregando de vez em quando olhando para ela. E o mioma foi expulso de dentro dela. E enrolaram ela, levaram no banheiro. E o mioma tinha sido expulso de dentro dela pelo poder da oração e da palavra. Porque antes de eu sair de casa eu tinha dito, Senhor, eu vou pregar uma palavra que faz milagres. Eu não quero pregar, irmãos, qualquer evangelho. Eu quero pregar um evangelho simples, mas que dá resultado. E eu vim dizer para você que o Espírito Santo fala. Eu vim dizer para você que você vai ter uma experiência com Ele. Na sua vida, nas suas finanças, na sua casa, na sua família. O Espírito Santo vai trazer uma pessoa na sua casa para lhe pedir perdão. Ela está inquieta porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, está mexendo com ela. E ela vai da sua casa lhe pedir perdão. Você vai abrir a porta e você vai bater de frente com ela. E ela vai lhe dizer, e quando ela disser, você avisa aí na live, viu? Ela vai dizer assim, eu vim aqui lhe pedir perdão. Eu não sei quem é e nem qual é a cidade. Mas vai acontecer e vocês vão colocar aqui na live. Mas também vai ter uma cura de uma febre reumática. O Espírito Santo está me dizendo, eu vou curar alguém que está com febre reumática. Pode ser que o nome dele não esteja aí, mas a família está. E você vai contar o testemunho. Porque o Espírito Santo, ele é real. Ele é real. Entendeu? O Espírito Santo é real. Aleluia. O Espírito Santo vai fazer uma negociação de negócios. Eu não sei se é uma casa ou um terreno, é um prédio, é alguma coisa de construção que você está precisando. Vai haver uma negociação, vendas e compras de uma casa. E você vai colocar aí na live que aconteceu. Ainda esse mês vai haver um fechamento de grandes negócios. E Deus vai começar a fazer algo extraordinário na sua vida. Porque eu estou orando por você. Eu estou declarando a vitória de Jesus na sua vida. E eu quero que todas as pessoas que estejam acompanhando essas lives haja um diferencial na vida delas. Não é por causa de mim não, irmãos. É por causa do Espírito Santo que está comigo. Eu sei que o Espírito Santo está comigo. E eu sei que ele está falando com você. Eu sei que ele está destravando portas. Eu sei que ele vai mudar situações. Eu sei. Aleluia.
Então escute a voz do Espírito. Para você escutar o Espírito Santo, você precisa ficar quietinho, calado, sem mexer em telefone, sem mexer em nada, calado. Não é dormindo, é acordado, não, os olhos fechados, concentrado por dentro. Aonde ele está? Dentro. Ele está dentro. Então te concentra por dentro. Amém? Se concentre por dentro. Olhe para dentro de você. Que é aquele grande Deus, chamado Espírito Santo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Eu quero dizer para você, a presença dele está tão forte nesse lugar. A presença dele está tão forte aqui. Muito forte nesse lugar. E essa telinha aí, para o mundo espiritual isso não existe não. Nós estamos todos juntos no Espírito. Estamos todos pertinho um do outro no Espírito. Você se lembra quando Eliseu, ele disse, eu te acompanhei no Espírito. Eu fui lá onde você estava no Espírito. Aleluia. Então, o mundo espiritual não tem parede, não tem distância, não tem horário. Então, isso está tudo perto, espiritualmente. Você está debaixo de uma atmosfera de unção de Deus. Você está debaixo de uma cobertura nesse momento. E coisas extraordinárias vão acontecer na tua vida. Eu vejo chegando na casa de alguém, um rapaz alto, de barba, cabelos pretos. Ele é moreno bem claro, quase alvo. Está voltando uma pessoa. Não sei se é teu filho, se é teu marido. Se for marido, ele é um homem novo. Está voltando uma pessoa. E que vai te dar muita alegria. Aleluia. Está voltando uma pessoa. E o nome dele é Fábio. O nome dessa pessoa é Fábio. E quando o Fábio chegar, você avisa a ele que o Espírito Santo avisou a você que ele ia chegar. Eu quero te abençoar nessa noite. Eu quero dizer para você que essas informações não é coisa da minha cabeça, não. Eu recebi as informações no meu espírito. E eu estou passando para você. E vai acontecer. Aguarda. Quem mexe com fogo se queima. Quando se fala do Espírito Santo, tem milagres. Às vezes a gente pensa que a manifestação do Espírito é só correr, pular, cair, levantar. Não. Muito barulho, não. O Espírito Santo também vem na brisa. O importante é que aconteça. O importante é que mude situação. Teu filho Ítalo, eu vou orar pelo teu filho. Senhor, você conhece Ítalo. E você sabe o que ele precisa. E eu clamo agora a tua ajuda na vida de Ítalo, Senhor. O que ele tiver precisando, seja que área for, eu coloco o Ítalo agora diante de você. E eu lhe peço, Senhor, salve Ítalo, guarde ele, proteja ele, ajude ele naquilo que ele está precisando para a honra do nome de Jesus. Se prepara, Ítalo, para ser um homem mudado em várias áreas, porque Deus é bom. Deus é abençoador. Amém, amados? Então, eu quero agradecer a presença de vocês. Quero que vocês divulguem essas lives. Amanhã, se o Espírito nos permitir, estaremos aqui nesse mesmo horário para trazer mais uma palavra sobre a pessoa do Espírito Santo. E se você tiver alguma dúvida, desejo de saber alguma coisa, amanhã ainda falar sobre o batismo no Espírito Santo e o poder da evidência de orar em outras línguas. Amém? Há um poder tão grande na oração em outras línguas. Você não tem noção. Como é maravilhoso falar a linguagem de Deus. Falar com Deus na linguagem de Deus. Não importa a denominação que você seja, a igreja que você frequenta. O batismo com o Espírito Santo é o selo da tua salvação. E você tem direito. E é para agora. Amanhã
Eu vou tratar sobre isso com vocês. E vocês vão ser altamente abençoados. Amém? Amo vocês. Eu quero abençoar a sua vida. Quero abençoar a vida dos meus mantenedores. Que a bênção do Senhor, a bênção da riqueza, do sucesso, de um bom casamento, de um bom relacionamento, da saúde. E portas abertas, necessidades supridas. Venha sobre a vida dessas pessoas que estão envolvidas nessa visão. Deus abençoe tua vida. Deus abençoe vocês que estão aqui. Uma noite de bênção, de paz, de provisão, de proteção. Uma noite de misericórdia e de poder. Uma noite de resultado. E uma noite escutando o Espírito Santo. Amém? Então Deus te abençoe. E até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amo vocês. E a paz do Senhor seja convosco.